Evangelho de Mateus, capítulo 9. O paralítico de Cafarnaum. E, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que algum dos escribas dizia entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, glorificou a Deus, que lhe dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo-lhe, disse-lhe: Não necessitais de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das boldas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe as vestes e faz-se maior a rotura. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres traga-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu, agora mesmo. Mas vem, põe-lhes a mão e ela viverá. E Jesus levantou-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar suas vestes, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus chegou à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos e o mudo. E, partindo Jesus dali, seguira-nos 2 cegos, clamando e dizendo: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. E, quando chegou à casa, os cegos se aproximaram-se dele, e Jesus lhe disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles,
dizendo: seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgara a sua fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desagarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara.